Posso dizer que eu realizei um sonho, que eu trabalho com aquilo que eu sonhei na minha terra infância trabalhar, que é fazer a internet funcionar. Muitas das pessoas que estão presentes nessa sala, que trabalham nessa empresa que está nos recebendo esse evento maravilhoso, também fazem a internet funcionar. E esse assunto tem ganhado vulto na imprensa nas últimas 3 ou 4 semanas, e para quem é apaixonado por essa rede como eu sou, é um assunto que muito me preocupa. Então, além de profissionalmente estar envolvido com esse assunto, pessoalmente estou investindo nesse assunto. Eu queria compartilhar um pouco da visão que eu tenho com vocês, que também é partilhada pelos meus colegas lá na UPX, onde eu sou o CTO. Brevemente, o que eu faço lá, para vocês entenderem quem está conversando com vocês. Nós fazemos aceleração de sites, proteção de sites e transmissão de áudio e vídeo via CDN, e também fornecemos trânsito IP para sistemas autônomos e proteção contra DDoS através de trânsito IP também. Está cortando um pouco o slide para vocês, não é isso? Bom, para a gente entender o problema do limite da franquia da internet, a gente precisa entender os papéis na cadeia produtiva, por assim dizer, do acesso à internet, a cadeia de acesso à internet. Para que a internet chegue nas casas das pessoas e nas empresas, o que é necessário? São 3 papéis. O provedor de acesso à internet, que a gente chama de ISP, ele cria e opera uma infraestrutura para cobertura em ruas, bairros, condomínios e chega até o imóvel do cliente, aquela empresa que coloca o modem na nossa casa. O provedor de trânsito IP, e eu trabalho numa empresa dessa categoria, é pouco conhecido do público geral, ele tem uma pequena cobertura, não chega a atender o usuário final residencial corporativo, ele interliga os provedores do mundo, vendendo o acesso à internet no atacado, por assim dizer. E a operadora de telecomunicações, ou simplesmente a operadora, ela aluga a sua infraestrutura de fibras óticas, cabos submarinos, torres, rádios, enlaces e às vezes até satélite, para interligar um ponto A ao ponto B, e é ela que aluga a sua infraestrutura para o ISP e o ITP formarem a sua cobertura de serviços e fornecerem seus serviços. Agora tem uma confusão aí nesses nomes. É tudo operadora? Na imprensa, quando me procuraram muito para poder falar desse assunto, em decorrência de um vídeo que eu coloquei no YouTube explicando um pouco desse assunto, muita gente fala em operadora. E essa confusão é porque muitas empresas, muitos grupos econômicos exercem os 3 papéis, como o grupo de uma empresa aí chamada Tchau, do grupo da Morto, que vocês devem conhecer também, o grupo da Embratreco, da Atim. Então, são empresas queridas de todos e recebem esses apelidos carinhosos. Eles exercem os 3 papéis, de provedor até a casa do cliente final, até a empresa, eles vendem trânsito para que outras empresas sejam provedores de internet e são grandes operadoras de telecomunicações. Não tão somente, só uma pequena lista. Agora, quais são os produtos de acesso à internet que um provedor de acesso à internet, um ISP, oferece? Rapidamente, eu vou mostrar 2 ofertas aqui. Recebi na minha casa essa oferta de um plano de 35 megas de velocidade, de download para baixar, 20 megas de upload para enviar, por esse preço de R$ 59,90. Então, um ótimo preço. Também, se eu quiser mais velocidade, tem 50 megas por 30 megas de download por cerca de R$ 90 por mês. Mas no mesmíssimo endereço, eu recebi da mesmíssima empresa um outro tipo de oferta. 10 megas de velocidade, com 10 megas de download e upload, igual a velocidade, mas por quase R$ 1.000. Que diferença é essa? Por que menos velocidade por um preço tão grande? Então, a primeira oferta eu recebi 35 megas de download, 20 megas de upload por R$ 60. A segunda oferta tem lá a oferta de 30 megas de download, 30 megas de upload, ou seja, as velocidades de download e upload são iguais, por cerca de R$ 2.000. Na verdade, são 2 produtos diferentes, e os provedores de acesso à internet oferecem esses 2 produtos diferentes, que é o link compartilhado, que a gente costuma ter em casa, que a gente costuma chamar de banda larga, e o link dedicado, que as empresas costumam conhecer mais, pelo preço dá para ver que não dá para ter em qualquer casa, e eles têm diferença entre si, que eu vou destrinchar aqui em diante. O link compartilhado, que a gente chama de banda larga, ele costuma ter preços inferiores a R$ 500 por mês. A garantia da velocidade nominal em contrato varia de 40% a 80% por regulamentação da Anatel. A velocidade de upload costuma ser entre 10%, isso varia muito ao longo do país. E tem grande área de cobertura, as áreas de cobertura são de vários quilômetros quadrados que uma empresa de provedor oferece esse tipo de produto. Agora, o link dedicado aí que está
pulando aí para vocês a imagem, mas eu vou detalhar. Ele tem preço superior a R$ 500 por mês. Ele tem uma cobertura um pouco menor do que a oferta de banda larga residencial. A velocidade garantida em contrato costuma ser de 100% e não até 80%, como no link compartilhado, banda larga, como a gente chama. Ele tem alguma outra característica, ele tem um SLA, um compromisso que o fornecedor tem de garantir que está funcionando o produto por cerca de, esse SLA de 4 horas, ou seja, em 4 horas, se você ficar fora do ar, vem até um técnico local, faz o reparo. Se for feriado, se for de madrugada, não importa, é um compromisso que em 4 horas vem algum técnico para resolver seu problema. E ele oferece, diferentemente do link compartilhado, geralmente múltiplos endereços IP, de 4 a 8 IPs, geralmente, no mercado brasileiro, enquanto o link compartilhado banda larga, que é esse que vocês têm em casa, costuma se oferecer um só e, às vezes, menos do que um. Você compartilha o mesmo endereço IP com vários outros assinantes, sendo IPv4 e IPv6 aí, ainda em adoção, ainda um pouco atrasado em muitos provedores. Agora, e o tal do trânsito IP? Ele tem todas as características do link dedicado e com as seguintes modificações. O próprio cliente do produto de trânsito IP, ele traz os seus endereços de IP, ele porta seu próprio número IP. Lembra da portabilidade numérica, que você pode trocar de operador e manter seu número? O número é seu? O trânsito IP é muito parecido. O número IP, que é o que identifica a conexão, pertence ao cliente, não à operadora que oferece o serviço, ou o provedor que oferece o serviço, ou a operadora de trânsito que oferece o serviço. E esse, no mínimo, no Brasil, a gente trabalha com 1024 IPs. Então, quem tem seus próprios IPs tem, no mínimo, o seu conjunto de aproximadamente 1024 IPs. O cliente do trânsito IP ele pode contratar múltiplos fornecedores, de forma que, se um cair, o outro assuma suas funções automaticamente. Isso é muito fácil de fazer com o trânsito IP e bastante improvisado de fazer com outros produtos. O cliente ele pode fazer do trânsito IP o upload por uma empresa, por um caminho, por um fornecedor dele, e download por outro. Isso também é muito fácil fazer com o trânsito IP, com outros produtos isso não é possível. E o cliente ele pode trocar de fornecedor sem trocar seus endereços IPs. Então, para uma grande empresa, uma universidade, um hospital, se ele não gostar de quem fornece o acesso à internet dele, ou não tiver um bom preço, ele quiser trocar, se não for por trânsito IP, ele tem que fazer um grande trabalho de trocar todos os endereços IP dos seus servidores, reconfigurar seus servidores, mudar às vezes do servidor de e-mail, seria muito penoso essa mudança. No trânsito IP, não, você pode trocar de fornecedor, afinal, assim como na portabilidade numérica de um telefone móvel, o endereço IP pertence a você. Mas, em suma, o trânsito IP ele permite vender o acesso à internet sem prejuízo técnico. Esse é a grande característica do trânsito IP comparado aos demais. É muito fácil você vender o acesso à internet a terceiros se você utiliza trânsito IP. As outras modalidades, isso é incrivelmente prejudicado do ponto de vista técnico. Então, eu falei das empresas que compõem essa cadeia, que eu chamo às vezes de produtiva, para comparar com outras indústrias, mas uma cadeia de acesso à internet. E falei dos produtos de acesso à internet que estão disponíveis no mercado. Basicamente, link dedicado e link compartilhado. As mesmas empresas oferecem acesso à TV, telefonia móvel, etc., mas o nosso assunto é restrito à internet, e ela se divide nesses dois produtos. Agora, qual é o relacionamento entre essas empresas? Coube o esquema aqui, bacana. Então, esse esquema que eu fiz, e essa organização em três partícipes, em 3 papéis, é um recorte epistemológico que eu faço. A gente tem aí, no meio, o Internet Service Provider, o provedor de acesso à internet, e a linha azul, ele atende o usuário residencial e o usuário corporativo. O provedor de internet em si, ele provê o acesso à internet, ele não tem a internet, a interrede, a intercomunicação. O provedor de acesso, por si só, ele só permite que um cliente converse com outro cliente da mesma empresa. Você só poderia jogar online com pessoas que assinam o mesmo provedor que você. Você só poderia fazer apenas uma videoconferência com pessoas que assinam o mesmo provedor que você assina. Quem interliga um provedor ao outro é esse papel menos conhecido, mas muito presente e importante, que é o provedor de trânsito IP, o IPT, IP Transit Provider, que tem esse formato de hexágono aí. Ele vende esse produto nas linhas vermelhas do trânsito IP. Como a internet é uma rede mundial e uma malha muito entremeada, é muito comum um provedor de trânsito IP vender para outro. Essas empresas têm relacionamentos comerciais e acordos bilaterais entre si intensamente, enquanto o provedor de acesso à internet tem uma quantidade de interconexão geralmente menor. Não há um sentido de ameaça ou ofensa a um provedor de trânsito IP, no geral, quando ele se interconecta com outra empresa no mesmo segmento. Também é possível, entre um provedor de trânsito e outro, fazer uma espécie de acordo bilateral,
através dos pontos de troca de tráfego, como a gente tem o XBR muito bem operado aqui no Brasil, que eu indiquei por essa setinha verde. Então, às vezes, duas empresas fornecem esse produto, mas elas fazem um acordo para trocar conexão entre si, sem necessariamente ter um acordo comercial por trás, e sim querendo apenas trocar tráfego, trocar dados entre si. E essas empresas de trânsito IP, elas contratam das operadoras acesso aos cabos submarinos e backbones terrestres, as grandes redes que trocam de um estado para o outro, de uma cidade para outra, de um país para outro. Em última exceção, eu coloquei ali embaixo, no canto direito, alguns consumidores finais de trânsito IP. Que empresas que vão consumir o trânsito IP em vez do link dedicado, do link compartilhado? Universidades, hospitais, governos, grandes indústrias. As características do trânsito IP interessam a elas mais do que o link dedicado. Agora é o seguinte, cabo submarino? O que tem a ver cabo submarino com a internet? Esse é um mapa, digamos assim, mais físico que a gente pode ter dessa interrede, interligando os países e o mundo. São cabos que são lançados no mar há muitos anos para interligar um país a outro. É que a gente fala muito de cloud, de nuvem, mas a internet tem mais a ver com os mares do que com o céu, na verdade. É muito comum receber pessoas achando que a internet tem a ver com satélites, com espaço, mas não, é lá no fundo do mar que a gente faz a maior parte da interconexão dos países. Eu apresento muito esse slide em treinamento, as pessoas me perguntam, mas por que não pela terra? Por que você passa pelo mar? Bom, é que quando você passa pela terra, a terra costuma ter um dono, ele costuma cobrar o aluguel. Agora, até hoje, Netuno não cobrou o aluguel desses cabos todos aí. Então, é mais fácil passar pelo mar do que passar pela terra. Espera chegar a fatura, né? Agora, o que é um provedor de internet? Se ele compra do atacado desse fornecedor de trânsito IP, que é uma empresa pouco conhecida, o que ele compra na verdade? Ele paga um valor por porta conectada, ou seja, cada cabo que ele interliga na infraestrutura dele ao fornecedor dele, ele paga por uma porta conectada e paga-se principalmente, isso compõe mais o preço, ter um valor da velocidade máxima em megabits por segundo. Ou seja, um fornecedor de trânsito IP, um IP Transit Provider, ele cobra, por exemplo, pelo acesso de 150 megabits por segundo para o provedor, 2.000 megabits por segundo, a velocidade é aquela que interessar e convier, mas paga-se pela velocidade máxima. Então, aquilo que o provedor de internet compra no atacado para revender para nossas casas e empresas é por velocidade. Portanto, o provedor de acesso à internet não possui custo por gigabyte trafegado. Todo custo é baseado na velocidade máxima de conexão. Não faz sentido a cobrança ao cliente final ser baseada em tráfego, ou com franquias de tráfego tendo como redução de velocidade a penalidade. Se o que ele compra no atacado, revende no varejo, é velocidade, por que colocar uma outra métrica? Por que gerar o taxímetro diferente se a relação de compra e venda, a cadeia de fornecedores que compõem o acesso à internet é por velocidade? Agora, além do trânsito IP, que outros custos um provedor tem para levar a internet nas nossas casas e empresas? Impostos, contribuições e taxas da Anatel, não somente ICMS dos estados, alguns municípios fazem cobranças. A folha de pagamento aos funcionários da empresa também compõe um custo. Aluguel de postes. Sim, para cada poste que passa uma fibra ótica, que passa o cabo do provedor, paga-se um aluguel. E esse é um fardo grande para as empresas criarem grandes coberturas, chegarem até alguns bairros. O aluguel de torres, de imóveis, frota de veículos que vocês veem pela cidade, com uma escadinha no topo. E o último desses custos é o trânsito IP. Então, todos esses custos não variam com um cliente trafegar mais ou menos, um cliente que assiste muito vídeos online ou que trafega menos vídeos online. O custo da frota vai ser o mesmo, do aluguel do poste vai ser o mesmo, o poste não vai ficar mais pesado porque trafegou mais dados. Tá? Aí você me pergunta, e a capacidade? Quanto mais clientes estiverem consumindo velocidades cada vez mais altas, o provedor vai ter que expandir a sua capacidade. E quanto mais ele expandir essa capacidade, mais trânsito IP, mais no atacado ele vai ter que comprar para revender no varejo. Sim, mas com ressalvas. Esse gráfico daqui é de um dos escritórios que eu trabalho, inclusive atendido aqui pela Algar, uptime de 100% em 2016, parabéns aos envolvidos. Percebam que das 18 até mais ou menos à tarde do outro dia seguinte, basicamente não se usa essa conexão. Quem está aqui, a casa de vocês não está vazia? Quem que está consumindo o link de internet de vocês? E quando as empresas fecham no fim do horário comercial, quem que usa aquelas conexões? Aquela capacidade fica ociosa. Então, um gráfico de uso da internet ele tem mais área branca do que colorida. Ele é mais não utilizado do que utilizado. Essa ideia de saturação ela é fictícia, artificial.
Ainda sobre capacidade, eu vou mostrar, estou pegando um exemplo que é extremo, mas ele é ilustrativo. Essa pecinha aí, ela é responsável por transmitir o sinal na fibra ótica, chama-se um SFP ou transceiver. Ela parece que é gigante nessa imagem, mas ela é do tamanho do dedo polegar de vocês. Você liga uma fibra ótica nela, ela manda 10 gigabits por segundo a 10 km de distância. Então, você coloca uma peça dessa, liga no seu equipamento, uma peça pequena que vai no equipamento maior, liga a fibra, daqui a 10 km no fim dessa fibra, você pode colocar uma outra, e você transportou 10 GB, ou seja, 10.000 megabits por segundo, de um lado a outro. Quanto será que custa, então, transportar por 10 km 10.000 megabits por segundo? Aqui está no site do fabricante que eu tirei uma foto, e eu coloquei ali esse produto especificamente. Existem muitos que são mais caros, mas estou pegando esse exemplo como extremo para ilustrar o seguinte: ele custa $150. Então, se eu comprar um par deles com uma fibra que a empresa já tem, que o provedor já tem, que o fornecedor de trânsito já tem em 10 km, com esse investimento eu posso aumentar em 10.000 megabits por segundo a capacidade daquele trecho divididos 10 km entre si, entre um bairro e o outro, por exemplo. Agora, eu tive esse custo uma única vez. Se as pessoas vão utilizar muito vídeos, muitos jogos, ou vão utilizar pouco, eu investi uma única vez para aumentar essa capacidade, ela está instalada. Isso não se perde, não se desgasta tão facilmente com o tempo. Qual é o modo justo de tarifação a acesso à internet? Com tudo isso em vista, qual é o modo justo de acesso à internet, de acordo com a visão que eu defendo? Quando o meio físico for cabeado, não estou falando de meios físicos não cabeados, como telefone, internet móvel, deverá ser a maior mensalidade, quanto maior for a velocidade contratada. Se você contrata mais velocidade no seu plano, é justo que a sua mensalidade suba proporcionalmente. Quanto maior for a porcentagem garantida em contrato dessa velocidade, então, quanto mais você comprar essa garantia da empresa que te fornece a internet, você fala assim: eu não posso abrir mão dessa velocidade, eu quero 100% de garantia que você vai me entregar qualquer dia do ano essa velocidade. Tudo bem, isso aumenta o custo. E quanto maior for a garantia em tempo de funcionamento, se a empresa que provê acesso à internet a vocês se comprometer que em X horas vai alguém até a sua casa, a sua empresa, corrigir caso algo de errado, isso envolve mais custos, de fato, operacional para a empresa, e aí sim faz sentido a tarifa aumentar. Logo, a diferença crucial entre um link compartilhado e um link dedicado são as garantias compradas do consumidor pelo fornecedor. Não há, em gigabyte trafegado, qualquer sentido desse taxímetro girar e mudar a cobrança. Então, eu espero ter esclarecido como é que funciona a cadeia de acesso à internet, como o custo é impactado nessa operação, como seria a forma mais justa de cobrar do cliente. Friso a minha tese central que se tem clientes na base do provedor que consomem mais ou menos a internet, você fica mais dia em casa vendo mais vídeos ou menos vídeos, no geral isso não muda. Os custos que mais pesam no faturamento, na planilha de custos do provedor, não é a internet em si, sim carros, marketing, funcionários, etc. E a capacidade, se há algum gargalo de capacidade, ela tem que ser recuperada, essa capacidade, com taxa de instalação. Você paga uma única vez, paga uma taxa para começar a ser cliente, e ele vai montar a infraestrutura, como com as peças que eu citei, para aumentar a capacidade. Não é um custo recorrente. É isso, pessoal. Obrigado. Aí estão os meus contatos. Nas redes sociais, caso queiram me abordar, estou à disposição. E também fiz um vídeo mais extenso sobre esse assunto. Está aí o QR Code, está aí o link para vocês no YouTube, para assistirem e divulgarem mais essa ideia. Obrigado. Sou o Nelson, da Algar Telecom. Eu não quero aqui colocar meu ponto de vista se eu sou a favor ou se eu sou contra. Tá? O objetivo é só fomentar a discussão e a conversa, porque essa discussão ela não é de hoje e ela é bem polêmica, tem vários lados, né, de repente, não devia ter. Tá? Mas eu gostei do seu exemplo do caixa e do banco, quando você citou, e o que eu vejo hoje, em termos de dificuldade, é o seguinte: aquela fila dos clientes, quando você faz uma fila na porta do banco, né, o que acontece hoje, fazendo um relacionamento com o fixo ou com a banda larga fixa, é que tem-se os horários de pico, né? E, normalmente, todos ou a maioria dos clientes geram a maior quantidade de tráfego num horário de pico, e a operadora, né, tem a obrigação de atender dentro daquela taxa estabelecida em contrato nesse horário de pico. Então, é como se fosse assim: olha, o banco tem fila, tá?
Mas o outro lado é, na operadora, eu não posso ter fila. Então, é como se o banco colocasse um número de caixas suficientes para que, no maior horário, né, de busca por ações, atividades dentro do banco, eu tivesse caixa suficiente para atender todo mundo e eu não tivesse filas no banco. Esse é um lado. Tá? O outro lado é o seguinte, tem a famosa regra do 80-20, né, que vocês devem ter ouvido e conhecem. A 80-20 é o seguinte, diz-se que 80% da base, claro, isso não é um número exato, certo, é uma estimativa, que 80% da base paga pelos outros 20%. Isso quer dizer o seguinte, que você tem, normalmente, 20% de usuários que são heavy users na rede, consomem a maior parte do tráfego e os 80% restantes consomem pouco, né? E é óbvio, né? Tem a questão de competição que está associada a isso, que teve uma época que quem fornecesse mais banda para entregar da operadora, isso era o cartão de propaganda, de marketing, o meio de propaganda de marketing, se oferecendo mais banda, o cliente olhava e falava, cara, olha, a operadora X está vendendo 4 mega, a outra está vendendo 10, a outra está vendendo 50, a outra está vendendo 100, é muito melhor, né? Quanto mais, melhor. Só que, se você for olhar a média de utilização de um usuário de 20, de 40, de 100 mega, quanto ele usa de fato, né? Qual que é o valor que ele recebe de fato? Não porque a operadora não está provendo, mas às vezes porque o detentor do conteúdo também não tem condição de entregar aquele tráfego, né? Então, assim, eu acho que são vários pontos de vista, dependendo com quem você discute. Tem um olhar para um certo, e que evidencia uma parte disso, né? E é um assunto polêmico, eu acho que só com discussão para chegar num determinador mesmo. Tá? Bom, é isso. Um comentário sobre a questão de banco, tanto em São Paulo quanto em várias outras cidades, existem regras de quanto tempo você pode ficar no atendimento do banco, então existem padrões assim que forçam um determinado nível de atendimento também no setor bancário. Então, existe esse tipo de coisa aplicada a outros setores da economia, não só de telecomunicações. Mas você mencionou uma questão interessante, que é a de horário. Ou seja, existe dentro da internet um fluxo horário que faz com que, principalmente assim, umas 12 horas por dia exista um tráfego significativo e umas 12 horas por dia a rede esteja praticamente sem nada. E uma das coisas que me chamou a atenção nas ideias de cota, de franquia, é que nenhuma delas propôs medir a franquia só dentro dos horários de pico. Então, o argumento é interessante, mas dentro das propostas que existem aí das operadoras no mercado, ele não se sustenta na questão de horário, porque a cota está sendo medida em qualquer horário. E se eles medissem do meio-dia à meia-noite, deixassem da meia-noite ao meio-dia ilimitado, teria o mesmo efeito sobre os gastos de pico de ter a cota sobre tudo todo. Então, isso reforça teorias conspiratórias como a que eu falei. Mas eu queria dividir um ponto de vista de operadora de quando eu estive do lado de operadora, né? Eu trabalhei como gerente de engenharia de uma operadora há alguns anos, e uma das coisas que eu percebia de problema dentro da oferta de serviço da operadora era exatamente a questão de prometer uma velocidade e o consumidor não entendeu o que significava aquilo, né? E uma das coisas que eu implementei assim, com sucesso nessa operadora foi um plano que não tinha velocidade anunciada. Então, ela tinha, olha, o plano tenta atender a sua necessidade média de uso. Então, na verdade, o nosso alvo era assim, olha, vai carregar a home dos 3 principais portais do Brasil em até tanto tempo. Então, a gente ficava medindo a carga, né, do quantos kbytes transferia aquela home e quanto tempo carregava. Ele falou, a velocidade que for para dar esse tempo é
a velocidade que a gente vai prover para o usuário. Então, ela tinha uma velocidade limite, mas ela era escondida. Então, ela estava nas letras miúdas do contrato. Então, era uma inversão em que hoje a velocidade é usada como argumento de marketing, dizendo, não, eu tenho 100 mega, eu tenho 300 mega, eu tenho 500 mega. Não, a gente escondia, apesar da velocidade ser maior do que o plano ofertado anteriormente. Mas a velocidade estava escondida lá no contrato, exatamente para que as pessoas comprassem pela sensação de uso. Tudo bem que isso era facilitado porque o usuário podia experimentar esse produto por um tempo com o preço do produto anterior. Mas ele experimentava e falava, gostei, é isso aqui que eu gosto. O produto não tinha velocidade e foi um sucesso. Eu não sei até que ponto isso seria factível dentro de um mercado mais amplo, era um mercado mais restrito, mas mesmo dentro de operadora, dá para repensar isso de formas que o cliente entenda isso melhor. A gente tem uma pergunta remota, do Alan. Ele gostaria de saber se vocês têm como fazer uma comparação do panorama dessa questão em outros países, como os Estados Unidos e Europa. Ele diz que é certo uma tendência que nesses países a convergência é para tirar as franquias até da internet móvel, em vez de implementá-las na internet fixa. A tendência fora do Brasil é onde há competição, onde as pessoas nas casas e empresas têm 2, 3, 4, 5 opções de compra de acesso à internet, não há franquia. A franquia está vigorando onde há um oligopólio. No caso dos Estados Unidos e de outros territórios, a banda larga móvel, vamos por assim dizer, é um desafio diferente do Brasil porque eles têm uma organização demográfica diferente, a paisagem é diferente, as cidades são diferentes. Eu fico imaginando como deve ser difícil fornecer internet pelo ar num bairro como Copacabana, no Rio de Janeiro, que são centenas de prédios de concreto, um colado no outro. É difícil você chegar no Brasil com desafios de custo, desafios legais, desafios de como as nossas cidades são feitas, construídas. Então, nós temos um custo maior do que os gringos têm. Mas a diferença mais importante, e nos Estados Unidos é chamado data caps, esse assunto data caps que a gente está discutindo, as franquias são sempre muito maiores. Então, onde há o oligopólio e onde há, na banda larga residencial, a oferta com franquia, ela é muito maior do que sendo oferecida no Brasil. E aí já tem um disparate entre o nosso cenário brasileiro e o cenário exterior, mesmo em quem está numa situação mais precária de limite de franquia. O que você pensa? Eu queria continuar nessa linha do cenário e comparar, por exemplo, com o que acontece em países asiáticos, onde é muito fácil, por exemplo, no Japão, você colocar radiobases aí praticamente a cada esquina. Assim, você não tem o custo de aquisição de espaço, de locação de espaço que existe hoje no Brasil para você colocar uma repetidora de rádio, uma torre, etc. Então, eu via radiobases quase, assim, eu suspeitava que tinha uma numa máquina de sorvete, de venda de sorvete lá, porque assim, era o único lugar assim que parecia que tinha alguma coisa de energia ligado. Então, essa realidade diferente faz muita coisa ser diferente. Então, outra coisa de outros países é que há muita dissonância entre o que se diz de outros países, dependendo de quem diz. Então, algumas pessoas dizem, não, nos outros países a tendência é sem franquia. Não, nos outros países a tendência é com franquia. E a gente tem que olhar para a nossa realidade. Assim, a gente tem uma renda média baixa, a gente tem infraestruturas públicas que normalmente são custosas, então conseguir autorizações de direito de passagem, de dutos e coisas assim, são coisas caras. Então, assim, não adianta a gente comparar com mundos aí de uma realidade diferente. Mas se a gente quiser construir uma realidade, uma coisa que já começa a ser feita aí, na Suécia, em Singapura, é a ideia de construção pública de redes de fibra óptica, onde o próprio poder público constrói, passa aí dutos e passa fibras e aluga isso de forma passiva para os operadores. Então, você tem a cada 1 quilômetro aí um ponto de acesso, desse quilômetro até o cliente final, é o operador que tem que fazer, quer seja via mais fibra, quer seja via celular, quer seja via
alguma tecnologia de comunicação mágica que um operador invente. Isso, eu acredito que seja uma tendência de futuro, assim como a gente hoje tem as ruas públicas. Antigamente não era assim. Por exemplo, quem já circulou aqui pelo interior já viu estradas entre fazendas, onde a estrada é dentro da fazenda, ela não é uma via pública, né? Ela é um conjunto de portões que está em fazenda, e existe uma acomodação entre as pessoas para deixarem passar isso. Até que a gente evoluiu para um mundo de vias públicas, onde existe rua, onde o poder público desapropria uma área, constrói uma rua, asfalta e deixa os carros passarem. Hoje as operadoras têm que, basicamente, construir as suas ruas e aí passar com os carros em cima delas. E a gente pode caminhar para um modelo mais simples, onde a operadora só tenha que fazer o carro mesmo, ela não tenha que fazer asfalto. Além dessa possibilidade que o Rubens levantou, já existe uma iniciativa privada brasileira, chama-se Reabra, a redeaberta.com.br, que é basicamente um fornecedor de última milha, uma empresa que é responsável por ligar o provedor até a casa das pessoas. Ele é neutro. Então, nesse cabo, tem vários provedores de acesso à internet diferentes que você pode contratar de acordo com o preço, com condição, aquilo que mais te interessar. Então, uma empresa se preocupa em colocar o cabeamento na rua, e o provedor de acesso à internet pode contratar essa última milha, ou seja, naquele modelo tripartido que eu apresentei, teria um quarto que seria o provedor de última milha, que também aumenta muito a competição. Aumentando muito a competição, a gente tem um cenário fértil para que a internet cresça. Vou falar um pouco como consumidor, Eduardo, da Nomino, mas eu vou falar como consumidor, não como empresa. Controle de franquia existe há muito tempo. Eu tinha um provedor de banda larga que eu era heavy user e, durante 2 meses, caiu a velocidade. Isso há mais de 10 anos atrás. O que eu fiz foi mudar. Mudei para um que não controlava, apesar de estar escrito no contrato que deveria um possível controle, nunca controlou, foi muito bom. Por outro lado, meu plano de celular acabou de mudar e reduziu quase metade do valor, porque ele mudou de internet ilimitada para internet limitada. Eu acredito que não tem um ponto que a internet ilimitada, banda larga fixa. A verdade é que a fixa e a móvel, você tem, é o mesmo problema. O fio, ele é seu, no caso de um DSL, até o DSLAM, dali é compartilhado, é a mesma coisa que a frequência. Os requisitos são os mesmos. A frequência, quanto mais gente usando, você vai ter o congestionamento, como você pode ter congestionamento também num DSLAM, num DSL da vida, ou num cabo igual. Não faz diferença. A questão toda concordo que você pegar uma operadora e mudar o plano sem avisar é criminoso. Agora, mudar o plano e cair o valor, e você oferecer, por exemplo, um plano ilimitado ou plano limitado com preço abaixo, eu acho mais do que justo, que é o que aconteceu com o meu celular. Eu fiquei muito feliz. Achei certíssimo, não uso aquela capacidade toda. Acho que as tabelas que você colocou, Rubem, exatamente, o plano, a internet, ela é totalmente não linear. Dizer que você vai ter uma velocidade média de 0,7 megabits por segundo, isso não é real. Não é real. Eu tenho fibra em casa, por um acaso, graças a Deus, o diretor da operadora é meu vizinho e tem Fiber to the Home, é uma maravilha. A minha internet é muito rápida, mas são picos. São picos. A minha velocidade chega a 100 megabits por segundo, é uma maravilha, mas são picos. Durante o dia inteiro, ela está quase nada. Eu até tenho curiosidade de saber quanto é o consumo de banda. Eu, por exemplo, talvez pagaria um premium para ter um ilimitado, porque eu trabalho de casa e não quero correr o risco. Vejo Netflix muito, então acho que poderia ser um problema isso, até por ter realmente uma banda muito boa. Mas você limitar, você cobrar por isso, dizer que o custo do banda larga é um GBIC, o GBIC não é nada no preço do banda larga. A infraestrutura toda que está por trás, os roteadores, os WDMs, o poste e as ruas que se paga, isso faz diferença. Se você tem vários usuários usando o Netflix ao mesmo tempo, vários usuários sem controle da banda, né? Cada vez mais a gente usando, se você não policiar que você vai ter que realmente aumentar as capacidades de todo mundo, e o investimento dos ISPs e das operadoras tem que crescer, e o pico vai crescer, e se não crescer, você vai reclamar. Então, o custo é incremental por assinante, sim. Apesar do meio estar ali, o fio está ali, se você não limitar de uma certa forma, você vai ter um custo aumentado por assinante.
E cada vez mais, por quê? Porque a banda que cada assinante usa, ela é crescente. Você olhar, eu não tinha Netflix há 2 anos atrás. Eu hoje tenho, eu consumo mais banda hoje do que eu consumia há 2 anos atrás. Então faz diferença isso. O meu plano é o mesmo desde que eu instalei. Antes disso, eu fiquei com o mesmo plano durante 8 anos, quando eu mudei do cara que me controlava a banda. Então, assim, pagando um diferencial de incremento muito pequeno. Eu acho que é até curioso, né? Uma operadora falou que vai começar a cobrar por franquia e tem essa gritaria toda, quando a outra já tem 20 anos cobrando por franquia. E ninguém nunca gritou. Nunca. E estava lá. O que eu acho errado é o que aconteceu comigo, você quando chega no teu limite de franquia, ele simplesmente te derruba a velocidade e não te avisa nada. O que a Anatel fez, o que foi feito é que a legislação do consumidor hoje obriga o provedor de acesso a te avisar quando está chegando no limite do seu cap, do seu data cap. Então, como acontece na móvel, quando você chega a 80% ou 90% da sua franquia de dados, ele te manda um aviso, ou de crédito também. Na fixa também já é obrigado o provedor que controla a franquia avisar. Isso é correto. Você não pode estar usando, de repente, sua internet cai, você fala, o que aconteceu? Você não sabe. Eu peguei e liguei para a operadora, e o cara falou, senhor Eduardo, o senhor consumiu toda a sua franquia. Eu falei, o quê? Eu não li o contrato, eu não sabia que tinha franquia. Ninguém nunca me vendeu dizendo que tinha franquia. O errado é isso. E você também não avisa o assinante que você está acabando a franquia. Esse lado aqui não dá. O banco, ele cobra. Você vai no caixa fazer um DOC, ele cobra o DOC do caixa. Você vai pela internet que você não culpa ninguém, ele não cobra o DOC. O teu pacote inclui tantos. Então, assim, todo mundo cobra. Não tem almoço grátis. Não existe isso. Você quer um banco que não cobra nada, você vai para o Nubank, que é sem cartão, sem nada. É só internet. Então, tudo tem um contraponto. Não acho que você vai falar assim, é o grande vilão. Pode até ser que eles queiram ganhar com interconexão, com peering, trazer o negócio para lá, vender. Até acho que o modelo de franquia, ele vai ter que fazer um acordo com o Netflix, falar que o Netflix não cobra, ou quando o Hulu ou a Amazon vierem vender vídeo aqui, vai ter que ser um esquema desse, porque você começar a ver vídeo streaming, acaba. Tem as operadoras lançando as versões Play ou Go móvel, você começar a ver vídeo no celular, você mata a sua banda, ou que seja via internet, você mata a banda. Você quer controlar a franquia, você tem que ter os zero rating. Também não acho que você monitorar durante o horário de pico, porque aí você vai querer que o cara coloque um DPI e veja que horas está passando as coisas. Hoje você tem lá um agregador te falando assim, consumiu tantos naquela sessão. É mais simples, você controla, você não aumenta os custos que tem. O negócio todo é não aumentar o custo do que você tem. E, obviamente, você tem, não é linear. A internet não é linear, o consumo de dados não é linear. Eu acho que tem tudo um lado, o outro lado assim. Não acho que eu acho que é uma sacanagem com o consumidor o cara mudar o plano sem te avisar. Isso não tem a menor dúvida, desculpa os termos, tá? Realmente você tem que ser justo. Da mesma forma que eu não acho que o cara colocar lá que caiu quantos gramas e pequenininho e não caiu o preço, mas acho que essa é a posição. Obrigado, Eduardo. Dá tempo de responder? Só mais um comentário aí, porque a gente tem mais 5 minutos só. Tá. O Vitor vai perguntar isso? Não vou perguntar nada, eu vou dar minha posição. Perfeito, obrigado. Bom, a visão que eu tenho é que a internet no Brasil nunca foi ilimitada, ela sempre foi limitada, a velocidade que a gente paga todo mês. Se existe uma escassez na infraestrutura para prover o serviço, não vendam mais do que pode ser vendido. Hoje, uma companhia aérea só pode vender o número de assentos máximos que ela tem no avião. Quando ela fazia de vender no avião que tem 100 assentos a vender 102, todo mundo comparecia. Isso foi um caos na nossa sociedade e a gente passou por essas empresas fortemente. Friso os pontos que eu coloquei, de que se você tem oferecido uma mesma velocidade, 2 clientes que são vizinhos, 2 clientes com 100 megas, e um que nunca fica em casa, é esportista e consome um pouco, e outro que fica em casa e assiste Netflix o tempo todo, o custo que ele gera é muito parecido. Os outros custos recorrentes do provedor não é a velocidade em si o aluguel de postes, funcionários e outros fatores. Então, se a falta de capacidade, não venda um link de 100 megas, venda um link honestamente de 20 megas, entrega aquilo que foi contratado, não impõe limite de franquia, é uma forma mais justa e honesta e sem impactar a nossa sociedade, que depende muito desse serviço, para não criar um modelo artificial de escassez artificial. O limite de franquias na banda larga fixa é uma escassez artificial e que, na minha visão, tem que ser fortemente combatida. Se há dificuldade de entregar o serviço, cobre taxa de instalação, cobre 300, 500 reais de instalação,
coloca equipamento de melhor qualidade para entregar da sua central até o bairro do assinante, até o condomínio do assinante, a velocidade que ele precisa. Quanto ao conteúdo, as CDNs, como o caso da Netflix, ou CDN como o PX que eu opero, são muito solidárias em ajudar os provedores a economizar essa banda, economizar essa infraestrutura, colocando servidores dentro da rede de vocês. E, por fim, também concordo que é uma sacanagem, o termo é correto, de mudar as regras do jogo, mas no Senado, o Rafael Zanata, que é representante do IDEC, esclareceu que uma mudança drástica de característica de um produto, do ponto de vista legal, não só tem que ser publicizada, como o Rubens colocou, mas ela tem que ser racionalmente justificada para que ela tenha validade legal. E é isso que o IDEC, o PROCON, o Proteste têm argumentado nesse debate. Então, estamos aguardando ainda as operadoras mostrar, ok, racionalmente, tecnicamente, onde é que está o gargalo? Quanto custa? Você faz isso com empresa de ônibus, você faz isso com companhia aérea, você faz isso com energia elétrica, então, vamos fazer com a internet também. Compartilhem os dados, mostrem a dificuldade de vocês. Isso até agora, essa resposta não veio. Rubens? Então, sem tempo, Milton, obrigado. Tá. Sim, digamos, primeiro, né, quer dizer que internet móvel e internet fixa tem diferenças brutais aí. Quer dizer que um tem limitações de tecnologia que todo mundo conhece. Quer dizer que tanto é que na parte de medição de qualidade você não tem, digamos assim, a discussão a nível mundial, entendeu? Medições para a internet móvel. Para a fixa existe e é isso que a gente aplica. Bem, o que eu queria falar é o seguinte, quer dizer que, algum tempo atrás, num evento do PTT Forum, veio o Katsuyasu e mostrou o cenário japonês lá, e ele mostrou um gráfico que apresentava o seguinte, quer dizer que, ano após ano, como é que estava o consumo médio, o tráfego médio por assinante. Em 2005, estava em 20 kilobits por segundo. Em 2010, 45 kilobits por segundo, a média por assinante. Isso significa o quê? Que a banda que a operadora tivesse que ter, pega esse pico, divide pela quantidade de assinantes que eles têm, dá exatamente esse valor. Perguntado como é que está hoje, eles falam que está em 500 kilobits por segundo. Ok? Se a gente faz as contas aí em relação àquilo que o Rubens apresentou, mais ou menos está dentro daquela quantidade de bytes que está sendo, digamos, previsto para essas franquias aí. Então, qual que é o cenário aí? Quer dizer, que o ponto é que, assim, se você tem valores que, na média, quer dizer, que o assinante acaba consumindo, o Brasil tem um cenário um pouco diferente, alguns anos atrás, a Anatel publicou a resolução sobre a qualidade da internet. Quer dizer, que aplicando que a perda de pacote não deveria ser superior a 2%, a banda que o usuário final iria receber agora até 80%. Então, quer dizer que esses valores aí são valores que estão sendo medidos e estão sendo avalizados, e se a operadora não seguir isso, vai ser multada. Entendeu? Agora, mesmo que entre esse negócio de franquia, se a Anatel continuar punindo as operadoras por isso, quer dizer que em qualquer período do mês, se o cara tiver que atender o usuário residencial seguindo esses padrões aí, ele vai ter que pensar o seguinte, quer dizer, que eu tenho que fazer minha rede para poder prestar essa qualidade aí, porque senão eu vou ser multado. Então, para que serve essa franquia? A não ser para ganhar dinheiro. Entendeu? Então o cara precisa fazer sua rede para poder atender isso. Não tem como. Entendeu? A não ser que ele fale assim, você assinante, você só pode usar do dia 10 até o dia 20, o outro lá do dia 20 até o dia 30.